PMLE apresenta Educação em Debate. Olá, mais um Educação em Debate no ar. É sempre muito bom ter a sua companhia e audiência ao longo das nossas edições. E hoje eu quero te fazer um convite, viu? Quero que fique com a gente até o final dessa edição, porque o assunto de hoje acho que vai te interessar. A gente vai falar sobre leitura e escrita, ações que estão presentes no nosso dia a dia, não é mesmo? E claro, dentro das escolas. Por isso, o tema de hoje é o Programa de Leitura e Escrita da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Um programa incrível que a gente vai conhecer os detalhes já já. Vocês já ouviram falar do PMLE? O Programa Municipal de Leitura e Escrita tem como objetivo formar leitores e escritores em todas as etapas da vida escolar, desde bebês até adolescentes, jovens, adultos e idosos. O programa incentiva a criatividade e a inventividade nas escolas municipais da nossa cidade. Quer saber como isso acontece? E você aí de casa, hein? Gosta de ler? Gosta de escrever? Tem hábito de leitura, escrita, incentiva também? A gente foi para as ruas saber o que as pessoas gostam de fazer quando o assunto é ler e escrever. Nayara, você gosta de ler? Sim. O que você gosta de encontrar nas histórias que você lê? Ação. Pode ajudar em várias coisas, tipo um vestibulinho, uma entrevista de emprego. No seu dia a dia, assim, o que você gosta de ler? Dia a dia, eu gosto de ler mais ficção científica. Eu acho bem divertido. Eu gosto de perguntar nas coisas e é isso. A gente precisa muito estudo para o brasileiro, que nós precisamos ter mais cultura. Que no Brasil é pouco, principalmente para as crianças. Tem muito analfabeto, nós somos pessoas que precisam aprender muito mais coisa. E nós podemos ensinar, né? O senhor acha que nós brasileiros lemos pouco? Infelizmente, sim. Eu, particularmente, comecei a ler já depois dos 20 anos. Hoje tenho 56, peguei o hábito da leitura depois dos 20 anos. Né? Eu tenho sorte de meus filhos ler bastante, mas acho que a maioria realmente tem pouca leitura. Ler livro é como se estivesse vendo um filme na televisão. Mexe muito com a imaginação. E a história vai se formando na cabeça da pessoa, né? Como se ele estivesse lendo o filme. Né? O Programa Municipal de Leitura e Escrita está presente em diversas escolas municipais aqui de Campinas e tem sido muito fantástico. São 2 anos de existência e muitas revelações. Tem cada criança, cada estudante publicando um livro e lendo cada dia melhor. E para conversar sobre o Programa Municipal de Leitura e Escrita, que acontece dentro das escolas municipais de Campinas, a gente convidou alguns especialistas que atuam dentro e fora das escolas. O PMLE é o Programa Municipal de Leitura e Escrita. Ele foi instituído por decreto em 2021 e o ano passado ele foi regulamentado na Secretaria Municipal de Educação. Ele está presente em todas as escolas da rede municipal e ele surgiu justamente para que se fomente a leitura e a escrita na rede, para que se circule essa produção, para que se produza alunos leitores, que os alunos se tornem produtores de textos, autores, né, por meio do ato de ler e do ato de escrever. Ele tem 4 eixos como sustentação. Ele tem a avaliação, ele tem a criação de material curricular teórico, ele tem o fomento à leitura e um dos eixos queridos do PMLE é a formação. A alfabetização, a escrita, a leitura e, sobretudo, a leitura literária ainda são questões a se resolver em Campinas e no Brasil. O próprio governo federal lança alguns programas e Campinas teve a iniciativa de dar continuidade e tornar uma política mesmo da rede, né? Até porque essas políticas nacionais, elas indicam uma continuidade. Um programa pode potencializar essas ações, pode reunir essas pessoas, pode contribuir para a formação e dar espaço também para a gente divulgar as boas práticas que a gente já tem na nossa rede.
A leitura e a escrita são de fundamental importância no cotidiano das pessoas, né? A gente tem historicamente aí coisas que surgem e desaparecem, mas a leitura e a escrita ela permanece, é nosso principal meio de comunicação, né? E também é um modo de consolidarmos e deixarmos aí nossa cultura registrada. A gente pensa que a alfabetização, quando ela é consolidada, ela dá essa autonomia para o cidadão, né? Para ele ser crítico, para ele ser leitor e levar essa experiência para toda a sua vida, né? Ao longo dessa edição, a gente vai ver que o trabalho desenvolvido pelo PMLE é incrível e tem revelado aí grandes escritores e autores também. Além de mostrar que a leitura e a escrita não acontecem apenas na escola, vão além dos muros aí escolares. Tudo pode ser feito nesse momento, por exemplo, que a gente está conversando. Eu pego aqui o meu roteiro, dou aquela lida e depois replico o que está escrito aqui para você. A gente pode ler e escrever em qualquer lugar, numa biblioteca, numa banca de revista, num museu, em qualquer lugar que tenha arte, numa pracinha também, você pode pegar um livro, um texto, um papel que encontra aí na rua, ler e replicar aquela informação. Por isso a gente vai trazer esse assunto. Afinal, o que se tem visto em pesquisas é que o nosso país está perdendo leitores. O porquê e como reverter essa situação? Esse é o objetivo do Programa Municipal de Leitura e Escrita, tema do Educação em Debate de hoje. Tá interessado? Quer saber mais? Então nada de mudar de canal. A gente vai para o intervalo, mudar de cenário. Os nossos convidados já estão aí, então fique com a gente. É rapidinho, viu? Só para fazer uma troca. E a gente vai discutir a importância de ler e escrever e como criar esses hábitos desde os pequenininhos até os adultos. Então, te espero em instantes. Educação em Debate. As diversidades são o tema dessa conversa. Venha questionar as barreiras que ainda nos separam. Toda quarta, às 10 da noite. Educação em Debate. Roblox é paixão, Roblox vem do coração. Eu amo tanto Roblox com paixão, sai do fundo do meu coração. Programa Educação em Debate de volta aqui na tela da Educa TV Campinas. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e audiência ao longo da nossa programação e também dessa edição que é de extrema importância. A gente está falando hoje sobre leitura e escrita e no momento que a gente está vivendo que o país perde a cada dia mais leitores, a gente precisa falar e precisa incentivar leitura e escrita. Para isso, existe um programa dentro das escolas municipais de Campinas que fala sobre isso, incentiva a leitura e incentiva a escrita. É o Programa Municipal de Leitura e Escrita, mais chamado também como PMLE. Para entender na prática como que funciona, como as crianças trabalham, tudo isso e muito mais, a gente está recebendo hoje aqui a Kelly e a Simone. Elas são articuladoras desse programa tão importante, como eu já disse, e aceitaram o convite da nossa produção para vir aqui falar um pouquinho. Então, antes da gente começar a falar sobre o programa e entender mais, eu quero agradecer a presença das duas, da Kelly e da Simone, que está aqui com a gente. Imagina, a gente que agradece. Então, para começar a entender melhor, como é que funciona na prática, né? Esse programa, ele é o quê? Como que ele trabalha com as crianças? Olha, o Programa Municipal de Leitura e Escrita, ele visa justamente o incentivo, como você disse, a leitura e a escrita, por meio principalmente da leitura literária, que é importantíssima, é fundamental, não só para a questão da alfabetização, para as crianças pequenas, mas para todos os componentes curriculares para a vida toda. E Simone, quando a gente fala do PMLE, vocês tentam inserir esse programa em todas as escolas? Porque aqui em Campinas a gente tem mais de 200 escolas municipais, né? São várias. Sim, para todas as escolas municipais, desde aquelas que atendem o AG1, que a gente chama de berçário às vezes, né, até EJA, Educação de Jovens e Adultos. O
Aproveitando a sua resposta, você disse aí, né, berçário. Quando a gente fala de leitura e escrita, essa prática, esse incentivo começa já com os pequenininhos? Sim, pode começar desde a barriga, né? Com a família já lendo histórias desde a gestação. Mas e a gente continua esse trabalho dentro das nossas escolas, dos centros de educação infantil. E tem todo, então, um preparo com os professores, os educadores, para começar a desenvolver na prática? Sim, a gente tem o estudo, nós temos articuladoras que trabalham com a gente, que nos ajudam nessas visitas às escolas e nos debates, junto às equipes gestoras e junto aos professores. E como que é, né? Vai começar a desenvolver, eu quero fazer parte desse programa. O que o professor precisa fazer? Como que ele tem que articular ali na escola dele? O programa, ele tem todo ano uma publicação de chamamento para os professores que são interessados em participar como articuladores regionais do programa, não é? E aí tem uma entrevista, normalmente são professores que são da área da língua portuguesa ou que são professores de educação infantil e de anos iniciais que têm uma experiência, uma vivência muito próxima àquelas questões que são princípios do programa. Então aí nós vamos conversando, vamos nos formando, porque nós também temos formação com esses articuladores para podermos juntos ramificar, capilarizar tudo isso na rede. E como é que funciona, Simone? Vocês vão escolhendo os livros que vão trabalhar com os alunos? Como que é essa escolha? É tudo na base, né, das diretrizes, no curricular que a Secretaria Municipal de Educação tem? Sim, às vezes a gente atua na escolha dos materiais também, mas a gente investe principalmente na formação do próprio professor para que ele seja capaz de fazer essas boas escolhas, né, de ser curador de livros para crianças. E vocês acompanham todo o progresso, a evolução do trabalho nas escolas? Sim, inclusive uma das formações centralizadas que nós temos é sobre clubes de leitura e formação de mediadores de leitura. É preciso olhar atento, é preciso o professor ser leitor, né? Ele estar atento a tudo que acontece, a tudo que tem em relação à leitura. A Prefeitura de Campinas, a Secretaria, encaminha muitos livros literários para as escolas, mas mesmo assim é preciso conhecer os alunos em sala de aula, as características da sua turma, para poder aí então escolher o livro e junto dos alunos também, porque os alunos também escolhem seus livros, para desenvolver os projetos, porque precisa fazer sentido para eles, senão não há interesse. Nessa escolha, né, os alunos são bem participativos? O que vocês percebem, o que chega de retorno dos professores que fazem parte do PMLE? Eles gostam? Porque quando a gente vai nas escolas, eles acham fantástico, né? Tem muito livro, como você disse, com muito desenho ou não, mais colorido ou não. Eles estão sempre juntos, participando, eles gostam desse momento? Sim, eles têm essa experiência desde a educação infantil, quando na própria biblioteca da escola eles têm a oportunidade, normalmente, de escolher os livros que eles vão levar para casa. Então a gente já vai criando aí pequenos leitores críticos que conseguem fazer boas escolhas também, né? E isso só vai melhorando com o tempo, né? Inclusive tem algumas histórias que as professoras trazem para a gente, desde a educação infantil. Uma das professoras comentou com a gente que a criança, ela lê os livros, e isso é um movimento constante. O professor que lê o livro todos os dias, como as nossas diretrizes apontam, as crianças já automaticamente vão lá procurar na biblioteca o livro que o professor lê, que quer levar para casa. Mas a educação infantil, além disso, o que acontece? Eles querem escolher o livro para o professor ler. Então, uma criança fala assim, não, professora, espera, hoje eu vou escolher o livro que você vai ler para a classe, espere 1 minuto. E isso ajuda, logo no começo do bloco eu falei que a gente está perdendo no país leitores, né? Eu estou até aqui com a pesquisa, é a 6ª edição do levantamento Retratos da Leitura no Brasil. Em 4 anos, só para você de casa ter uma ideia, o nosso país perdeu 7 milhões de leitores. A leitura, a escrita, o desejo pelo livro, a curiosidade, começa na escola? Eu acho que sim, com certeza. E depois disso, a gente precisa ter outros parceiros também, né? A escola precisa ser leitora, a cidade leitora, a família leitora, para a gente ter bons leitores também, né? Eu acho que é um trabalho de cooperação, um trabalho em conjunto.
né? E quando a gente fala nesses dados, é triste falar disso, né? Principalmente para a gente, é muito triste. A gente sabe que existe a concorrência tão falada hoje da mídia digital, do tablet, do celular, mas se a gente for pensar um tempo atrás, a grande vilã era a televisão. Então sempre se encontra alguma coisa que fala, eu não vou ler por isso, isso está tirando o desejo de ler. Mas as pessoas esquecem que as crianças, elas aprendem muito mais pelo nosso exemplo do que daquilo que a gente fala. Não é simplesmente faça e eu não faço. É importantíssimo esse exemplo de todos, da família, do professor. Por isso Simone também fala da cidade leitora. E Simone, cidade leitora, né? Todo mundo tem que fazer parte, né? Incentivar a leitura e todo mundo tem que ler também, né? Isso muda. O programa tem 2 anos, certo? Isso. Já tem dado resultado? O que vocês têm sentido aí na prática? Sim, no ano passado a gente foi a muitas escolas, né? E a gente finalizou o ano com o nosso seminário. Este ano também a gente teve um momento assim de encontro, que foi o nosso sarau, onde a gente teve apresentação de trabalhos também, e a gente já tem algumas escolas criando seus próprios clubes de leitura, que é uma das frentes que a gente trabalha, para que a gente vá além daquela leitura que já ocorre dentro das salas de aula, né? Seria um projeto onde a leitura encontra um espaço democrático de conversa, de diálogo, porque ler também significa isso, né? Você trocar e negociar sentidos para a gente ir também além daquela alfabetização que a gente tinha há um tempo atrás, né? E a gente caminhar para uma alfabetização que faça sentido também. Eu acho que um dos entraves para a gente ter esse dado de menos leitores também passa pela alfabetização. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse tema. Simone disse, clube de leitura. A gente vai explicar um pouquinho mais como que funciona, mas eu preciso chamar um intervalo. Só que antes de chamar o intervalo, eu vou me despedir da Simone. A gente vai fazer uma troca aqui. Vai entrar a Michele, que vai bater um papo com a gente para falar um pouquinho sobre a prática. Você aí de casa deve estar vendo que tem algumas almofadas com desenho aqui. Tem alguns livros, marca-texto, daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudo isso para você, porque tudo faz parte do clube de leitura, né? Então não é só livro não, vai muito além desse trabalho. Simone, então eu quero te parabenizar por fazer parte desse trabalho tão bonito que vocês levam às escolas e agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço o espaço, obrigada. Já a Kelly, ela vai continuar com a gente, mas rápido intervalo, a gente vai tomar uma água aqui, fazer a troca aqui dos convidados. O Educação em Debate volta já já, então não saia daí, hein? Tem muita curiosidade sobre leitura, escrita, pintura, desenho e muito mais. A gente volta em instantes. Educação em Debate. Comece o dia bem informado. Acompanhe as notícias de Campinas no Jornal da Educa TV. Toda quarta às 6 da manhã. Educação em Debate. Escrever o livro foi muito divertido. Eu fiquei muito orgulhoso por eu conseguir escrever uma parte de um livro para a nossa sala. O nosso livro foi apresentado no sarau. É muito legal, eu adorei e a gente já vai fazer nosso 3º livro. Educação em Debate de volta na tela da Educa TV Campinas, mas antes da gente voltar a falar sobre leitura e escrita, eu quero convidar você a participar também do nosso programa e de toda a programação da Educa TV. O número do nosso WhatsApp está aí na sua tela, ou muito fácil, pega seu celular, liga a câmera e coloca aí no QR Code que está aparecendo também no seu vídeo, já vai cair no nosso WhatsApp, é muito fácil, viu? Então, estou esperando a sua mensagem e esperando também a sua opinião, a sua sugestão sobre livro. Tá lendo alguma coisa agora? Do que você gosta de ler ou também de escrever? Manda para cá, a gente quer saber, afinal,
Esse é o tema do nosso programa. Estamos falando sobre o Programa Municipal de Leitura Escrita. Tudo que é feito com as crianças, os estudantes da rede municipal, a gente está abordando aqui hoje. A gente está recebendo a Kelly e agora, ó, já inverteu, viu? Saiu a Simone e a gente está recebendo a Michele. Então, antes de voltar, eu quero agradecer a sua participação aqui também, Michele. No bloco anterior, a gente falou sobre clube de leitura. Você aí de casa está vendo que tem algumas almofadas, a Michele já está segurando uma. Aqui na minha mão eu tenho um livro, ó, Os Penteados de Rapunzel Inventados pelo Terceiro Ano B. Esse livrinho aqui, e olha só, tem até um marca-texto todo estiloso. A gente vai jogar algumas imagens na tela para você de casa conferir todos os detalhes. Tudo isso aqui, os livros, as almofadas, tudo foi feito por uma turminha e a professora que também trabalha no programa de leitura escrita é a Michele. Então eu quero saber como que funciona, o que é então afinal um clube de leitura, né? Quando a gente fala de PMLE, não se lê sozinho, não se escreve sozinho, é tudo feito em grupo. Como que funciona, Kelly, Michele? Então, na verdade, assim, o clube de leitura, ele surge dessa proposta da gente estar pensando leitura escrita, literatura, e da vontade das crianças também, né? No começo do ano, ao partilhar com eles o planejamento, eles pedem para ler em momentos divertidos. E a gente começa a pensar que momentos seriam esses, então eles criam as leituras divertidas, né? Que seriam momentos que eles julgam serem divertidos, como, por exemplo, ler com pijamas, ler debaixo da coberta, ler na horta. E aí essas leituras começam a acontecer e a gente vai constituindo esse clube de leitura, né? Que é um espaço de troca, de conversar sobre a leitura, sobre os livros. E mais ou menos assim que foi surgindo. E aí tem a prática também, né? Vocês leem e depois tem o desenho, tem a confecção de materiais também? Então, na verdade, eles organizam esse momento de leitura, né? A gente planeja, manda esse bilhete para a família, partilha esse momento que vai acontecer. No dia, eles organizam esse espaço, escolhem os livros que eles vão ler. Se tem um título para todo mundo lê o mesmo, senão eles escolhem aleatoriamente os livros que eles querem. E depois a gente faz uma troca, uma conversa sobre essa leitura, sobre esse momento. Como a Simone já comentou, é um espaço democrático de escuta, onde eles podem falar sobre o que eles acharam, onde eles podem exercitar essa criticidade sobre o que eles gostaram, o que eles não gostaram no livro. E aí, a gente tem alguns desdobramentos, né? Então, nesse espaço desse ano, a gente criou um cantinho de leitura fixo na sala. E esse cantinho tem almofadas, tem tatames, tem a nossa biblioteca, que já cresceu, e essas almofadas foram eles que pintaram, e aí para enfeitar esse espaço também. E aí surgiu o marcador de páginas, surgem os livrinhos, a gente vai fazendo outros movimentos, né? Ler e conversar sobre o que foi lido é de fundamental importância? Sim, com certeza. Da mesma maneira que a gente faz quando vai assistir a um filme no cinema, e nós saímos conversando sobre o filme, sobre as impressões, né? É diferente, assim como a gente vê no cinema, é preciso esse debate, essa conversa, porque cada um tem um olhar para o livro, né? Aquela história pode te afetar de uma maneira, pode me afetar de outra, e nessa troca, nesse diálogo, nós ainda podemos criar um outro sentido. Não tem aquele certo e errado, tem a sua compreensão a partir do que te afetou, a partir do que te constitui como leitor, né? Então isso é uma das estratégias, isso é uma forma de se constituir um leitor. E Michele, nessa conversa, a família também acaba sendo incluída? Eles levam para a família, o aprendizado, a vivência em casa também é levado para esse momento de leitura? Você sabe que a família, acho que foi uma das melhores surpresas, assim, desse clubinho desse ano, porque além delas participarem do processo, delas irem avaliando, trocando nas reuniões de família, na porta da sala, a gente fez uma proposta para elas virem até a escola para ler para as crianças. E elas toparam, elas vieram, a gente recebeu 2 mães, uma tia e uma avó. E é curioso porque a primeira pessoa que a gente recebe é a avó da Ana. E ela chega para conversar com a gente, super solícita, e responde as perguntas das crianças, e a gente vai para o lanche. Quando a gente volta, tem outra pessoa com uma peruca cor-de-rosa dentro da sala. E aí é mágico, porque as crianças se encantam, eles ficam enlouquecidos, e foi uma tarde super especial, assim. Então acho que
tanto para eles quanto para as famílias, assim. Teve criança que se emocionou, teve criança que foi lá na frente ler junto. E aí, como a gente está sempre falando de leitura e escrita, não só com as crianças, mas com as famílias também, nas reuniões eu costumo ler alguma coisa. E na última reunião eu partilhei com eles um livro que se chama Mensagens para os Meus Netos, que é um livro de mensagens, e propus deles escreverem um livro para as crianças. Mas com um pouquinho de medo dessas mensagens não chegarem, mas elas vieram e foram mensagens muito bacanas e muito sinceras para a turma toda, não era uma mensagem para a sua criança, era uma mensagem para a sala. E aí a gente fez a edição desse livro, as crianças ilustraram e eles ganharam de presente como memória, assim, como lembrança desse ano. Então, trazer a família para a escola, eu acho que é super importante, para além dos momentos que ela já participa, e trazer para pensar a leitura, eu acho que é um dos caminhos para a gente recuperar esses leitores, inclusive, né? Essa pesquisa, ela diz também que a família aparece agora como um espaço leitor e que a escola tem perdido esse espaço. Então, eu acho que a gente precisa validar a família e trazer a escola de volta para esse papel também de incentivar a leitura. E eu vou só abrir um parênteses aqui para você de casa. A gente está falando da escola, do clube de leitura da Michele, que tudo isso foi produzido. Michele, fala pra gente, né? Qual que é a escola, né? Esse ano eu estou no Orlando Carpino, que é uma escola de educação integral. E lá o clube de leitura está funcionando com qual turminha? Está acontecendo no 3º ano B. A gente está finalizando agora, nesse finzinho de ano. E eles que produziram, né? Como você disse, as almofadas, o livro e tudo mais. E entrou a participação da minha família costurando, porque a família é sempre bem-vinda. Então foi produção deles. E ó, a gente estava folheando aqui o livro, a gente falou já de toda essa produção, do livro deles, das almofadas, do marca-página, acho que anteriormente falei marca-texto, mas é marca-página, tá? E olha só, vamos dar uma lida só no comecinho do livro, para você de casa ficar aí com vontade de ler também, ó. As crianças que escreveram, sim. Tudo aqui é texto delas. Sim. Então, olha só. Começa com Era uma vez. Um casal que estava esperando o seu primeiro filho. Eles viviam numa vila e tinham uma vizinha mal educada e muito esquisita. Um dia, a mulher acordou com fome. O seu marido disse que então buscaria algo para ela comer. Mas ela não estava com vontade de qualquer coisa, viu? Estava com desejo de comer caju. Essa história é inspirada em Rapunzel. Aqui quer comer caju, mas Rapunzel quer comer outra coisa. É alface. A original é alface. Eles mudaram o contexto para a realidade deles. Como que é? Na verdade, a gente tem um trabalho semanal com a produção de textos, né? E esse livro é um livro inspirado em um outro livro que já existe, que se chama Os Penteados de Rapunzel. E eles criaram várias versões de outras Rapunzéis que querem comer outras coisas e que fogem da torre de outras formas. Esses textos são textos coletivos que a gente foi criando. Esse ano eles criaram 3 livrinhos, na verdade. Um de versões desse livro da Rapunzel, um livro também de versões individuais inspiradas nos Chapeuzinhos Coloridos, e eles também criaram um livro de poesia. Então foi uma experiência bem bacana, assim, com a escrita, instigada pelas leituras que a gente foi fazendo no clube. Eu ia perguntar exatamente isso agora, Kelly. Quando a gente fala em leitura, está diretamente ligado à escrita. Quem lê escreve, quem escreve lê, como que é? Olha, a tendência é que sim, porque a leitura repertoria a escrita. Então, a pessoa que lê muito, que lê uma variedade de textos grande, ela tem um repertório muito maior para escrever. A escrita se torna muito mais fácil, muito mais fluida, por conta do repertório, do vocabulário. A gente vai se constituindo também pelas diferentes formas que os autores escrevem. Isso vai nos compondo até nós descobrirmos o nosso próprio jeito de escrever, né? Então, é tudo interligado. A gente visita muito escolas, faz reportagem de muitas escolas, de eventos. Tem escola que trabalha o livro em sala de aula e depois leva o autor do livro. As crianças ficam encantadas. Isso muda também a relação que eles têm com os livros? Muda porque quando eles pegam um livro e tem lá o nome do autor, mas é uma coisa distante. Quando o autor aparece na escola, eles se encontram, assim, ele é de carne e osso, ele existe mesmo, como minha mãe, e o Clube de Leitura tem essa experiência. Acho que a Michele pode falar bem da visita que eles tiveram do autor.
A gente recebeu um autor também, foi bem bacana. Na verdade, a gente descobriu através do Rebeca, né, da Rede de Bibliotecas Escolares. O João Protetti, ele é um autor de livros de poesias infantis. E aí ele visitou uma escola e a gente tinha lido isso, né? Daqui de Campinas. O Castelo Branco, e a gente tinha lido algumas obras dele, então a gente convidou ele para conhecer a nossa escola. E foi bem bacana, porque foi encantador, assim, as crianças lançaram um livro de poesia na visita dele. Acho que foi a primeira vez que ele autografou livros que não eram dele, mas ele fez o prefácio para as crianças. Ele escreveu um pedacinho do prefácio, ele leu, ele partilhou o processo criativo, ele levou as ilustrações, respondeu todas as perguntas. E foi muito legal porque as perguntas das crianças passaram também pela escrita. Eles queriam saber se ele também revisou o livro, se alguém leu o texto dele antes do livro ficar pronto, se demorou assim como o deles demorou para ficar pronto. Então foi uma interação bem legal, assim. E acho que hoje eu sei porque que eu fiquei tão emocionada também, porque a minha estudante nunca conheceu um autor. Então quando a gente estava naquele momento de conhecer, eu fiquei tão perdida quanto eles, porque para mim também era uma situação nova, ter um autor de perto para poder conversar e perguntar. Então foi uma experiência muito rica recebê-lo. O PMLE tem revelado aí escritores, autores? O que vocês têm visto? Se surpreendem? Aquela criança mais tímida, de repente, está escrevendo textos na idade dela, claro, tudo muito apropriado, mas surpreende? Sim. Inclusive, o ano passado foi o primeiro seminário do PMLE e nós tivemos a participação na primeira mesa, na mesa de abertura do seminário, escritores da nossa rede. Então, o secretário de Educação estava, ele é um escritor, nós tivemos orientadores pedagógicos e nós tivemos um aluno da MF Angela Kurizákia, que é escritor, ele lançou o livro dele na Mostra Cultural da escola, né? Inclusive, ele falou muito bem, inclusive na participação dele, ele deu dicas para o secretário de Educação de ideias que ele poderia escrever para o próximo livro dele. Então nós temos outras escolas, o Elsa Pellegrini também tem um aluno escritor, e a gente vai descobrindo nessas visitas do PMLE e nas conversas com os professores, alunos que se inspiram e escrevem e estão se desenvolvendo e se soltando, se descobrindo escritores. Esse livro se trata de um detetive e o livro se passa em 1992, na cidade de São Paulo, onde um detetive chamado Everton Costa tem que resolver um caso de joias roubadas. E aí ele tem que encontrar pistas e entre outras coisas. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, tem muito assunto para falar. Eu quero já deixar o convite para a gente fazer um outro programa sobre escrita, leitura. Mas antes de encerrar, eu quero que vocês deixem um convite, né? Para que mais clubes de leitura surjam nas escolas, para que mais livros como esse aqui a gente possa divulgar, porque é muito importante, né? A gente espera que daqui a uns anos, quando a gente voltar a falar, porque a gente vai estar sempre falando sobre isso, as estatísticas mudem, né? Que a gente fale, olha, voltamos a ser um país leitor, né? Então, deixa o convite, Kelly, Michele, para ler. O importante é que você procure, que você busque, que você leia. Existem bibliotecas públicas, o empréstimo de livros está aí, as feiras de livro, as trocas de livro, os saraus literários, os clubes de leitura. Existem várias formas de a gente procurar. E, Michele, leitura desde a infância, né? Sim, eu acho que é bastante importante. Acho que, como a Simone disse, o clube de leitura ele pode acontecer em todas as idades, desde pequenininho até os adultos, até com os profissionais da escola também. E eu acho que, se é para deixar uma mensagem, eu vou dizer o que as crianças falam, que a gente possa ler como se brinca, porque eu acho que dá para ser prazeroso, dá para ser divertido. A palavra brincar vem da palavra vínculo, e se brincar é criar vínculo, ler também é criar vínculo com o mundo, consigo mesmo, com a literatura. Então acho que fica o convite para a gente, se não começou ainda, começar a ler, e se já começou, continuar. Muito obrigada, Michele. Com essas mensagens, né, da Kelly e da Michele sobre leitura, a gente encerra o Educação em Debate de hoje, esperando também a sua mensagem e a sua dica de leitura, viu? O que você está lendo? O que gosta de ler? Indica algum pra gente? Manda pra cá. E se também tiver um texto que você escreve, um livro, manda pra gente. A gente quer saber tudo o que você gosta também aí de casa.
Afinal, o que a gente quer levar é educação e informação de qualidade para todo mundo que acompanha a Educa TV Campinas. Eu já peguei aqui esse livro, vou levar para casa, já estou falando que eu não vou devolver, porque essa noite eu vou ler com o meu filho. Essa vai ser a leitura de hoje e você também fica aí a dica, né? Tem criança? Pega um livro, vai ler, vai brincar, vai criar vínculos. A gente se vê na próxima edição. Tchau! Educação em debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.